Bom, nas últimas sessões, a gente criou um pacote e a gente também foi lá e executou o arquivo main, que a gente colocou aqui, acessando diretamente o nome do pacote. Mas talvez uma coisa que você pode ter se perguntado, e se você se perguntou, meus parabéns, é como que ele sabe, como é que ele reconhece esse pacote SRC, por exemplo, quando eu comparo com pandas. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, e agora eu vou criar um novo diretório aqui, que eu vou chamar de c.sys_path, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou pegar aqui o meu main e o meu palavras, eu vou copiar ele aqui para cá, do sys.path, e agora eu vou tentar executar o meu main de novo. Eu vou vir aqui, run, run, esse é o meu main 2, e aí você vai ver que ele vai dar um model error, não encontro SRC. Por quê? Porque quando eu faço essas importações que eu estava fazendo no módulo main, no final das contas, o único motivo dele conseguir reconhecer o pacote SRC é porque ele está na mesma pasta que o pacote SRC. E por padrão, uma das pastas que o Python sempre reconhece é a pasta de execução do código, né? Então, dessa mesma forma, você deve se perguntar, ok, mas o Pandas, o Time, o Black, nenhum deles está na minha pasta de execução. Da onde está vindo os outros pacotes? Bom, se você fez essa pergunta, eu te dou os parabéns, porque tudo isso é gerenciado no Python a partir da biblioteca sys, e especificamente da biblioteca sys, um parâmetro que se chama sys.path. Então aqui eu vou comentar esses caras, e aí no PyCharm, por sinal, você pode selecionar tudo e dar um Ctrl barra. Opa, por que que não foi? Porque eu estou aqui no inglês. E agora eu vou tentar de novo, Ctrl barra, obrigado. Então aqui, vou comentar isso aqui também, porque eu quero mostrar para vocês. Eu vou fazer aqui em cima, import sys, e agora eu vou dar aqui embaixo, print sys.path, e vamos executar isso aqui. Então veja, o que é o sys.path? O sys.path, ele é uma lista de diretórios. Então você vê que o primeiro diretório do sys.path, eu vou fazer o seguinte, eu vou for p in sys.path, print p, para fazer isso aqui, e agora eu vou rodar de novo. E aí vocês vão ver, ó, o primeiro diretório do sys.path, qual que é? É o próprio diretório de execução do main. O segundo diretório é o diretório da pasta principal do projeto. E isso aqui vem, se não me engano, do PyCharm. E aí, os demais diretórios são diretórios do ambiente. Né? Que o que a gente tem? A gente tem o caminho para o Python, o caminho para bibliotecas e DLLs do Python, o caminho para o environment, ou esse aqui é o caminho para o python.exe, e o caminho para o site packets. E essa pasta aqui do site packets, se você for ver ela, colocar ela aqui, você vai ver que é onde está praticamente todas as bibliotecas que a gente utiliza. Então ele consegue saber o que é o pandas, se você abrir esse pandas aqui, olha o que ele é. É um diretório com arquivo init.py, para o qual, dentro do sys.path, está indicado um caminho. Então, o import pandas que a gente faz na prática, grosseiramente falando, obviamente, é como se o Python soubesse, olha, para esse cara aqui ele encontrou o pacote pandas dentro desse diretório, então, por favor, utilize esse cara aqui que está no site packets. Bom, então por que isso é interessante? Porque se a gente for pensar, a gente pode manipular esse sys.path, ou entendendo qual que é o conteúdo do sys.path, entender como que a gente consegue acessar os diferentes módulos. Então, se eu vou apagar esse cara aqui, e vou descomentar esse cara todo aqui. Só que agora o que eu vou fazer? Aqui, antes dos imports da biblioteca SRC, eu vou colocar um sys.path.append, e eu posso fazer isso porque lembra que o path é uma lista, no final das contas, e aqui eu vou adicionar um caminho para um determinado diretório. Então, deixa eu voltar aqui, voltar para o nosso projeto,
Então, módulos, pacotes. Aqui dentro a gente sabe que tem o src. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse cara aqui e vou colar aqui com uma string. Então, C, users, ignorância zero, PyCharm, curso de ciências de dados, módulos, pacotes. E o que você acha que vai acontecer agora que eu fiz isso? Que eu adicionei o diretório de pacotes. Se eu rodar o meu main, ele vai funcionar. Por quê? Porque como ele conhece esse diretório e esse diretório contém a pasta src, ele consegue executar normalmente meu programa. Só que o sys.pf é ainda mais poderoso do que isso que eu mostrei aqui. Por quê? Porque ele pode também funcionar com o que a gente chama de... Opa, vamos lá? Caminhos relativos. Então aqui, veja o que eu adicionei. Eu adicionei 2 pontos, que significa um diretório acima. Então eu estou no diretório sys.pf, que é a execução. Subi um, eu estou no diretório módulo. Aí eu movi para o diretório bpacotes e fiz a execução do meu programa normalmente. Então o sys.pf ele vai controlar o caminho para os diferentes módulos. E é uma ferramenta que a gente tem de adicionar determinadas localizações para executar programas. Uh, isso geralmente, por sinal, a gente não recomenda que você manipule o sys.pf, a não ser que você tenha alguma coisa do tipo, eu preciso acessar, por exemplo, uma biblioteca de recursos. Exemplo, é, se eu tivesse aqui, na verdade, eu estou fazendo isso na prática, eu estou desenvolvendo um jogo, só que eu estou desenvolvendo o jogo e para isso eu tenho o código do jogo e eu também estou desenvolvendo uma engine, que é um conjunto de código que permite criar múltiplos jogos. Para gerenciar os dois, eu estou dividindo eles em 2 pacotes Python, um pacote do projeto do jogo e outro pacote da engine em si. Eu poderia acessar minha engine pelo meu jogo via o sys.pf, que aí eu não preciso ficar gerenciando, fazer um setup da biblioteca, da engine que eu criei e tudo mais. Isso ele facilita a maneira como eu trabalho com o meu projeto. Então, o sys.pf geralmente vai ser para esse tipo de manipulação específica de recursos ou acesso a pastas específicas do disco que você precise para uma determinada biblioteca.